Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda. Vamos hoje falar sobre o trabalho dos cambones. Então, um trabalho importantíssimo dentro dos terreiros de Umbanda. O primeiro estágio, né, quando a pessoa entra para trabalhar numa corrente, ela passa a ser um cambone. Então, qual é a função do cambone? São várias, né? E nós consideramos que ser cambone é uma das melhores escolas que você pode ter dentro da Umbanda. Independente se a sua casa dá curso e do que é o curso, a gente aprende demais sendo cambone. Então, é um estágio importante e necessário, né, para o desenvolvimento desse médium. Então, vamos falar aqui um pouco como é na nossa casa. Então, nós temos os cambones, que são os médiums que entram para a corrente e começam a desenvolver a sua mediunidade. Então, esse médium é chamado de cambone. Quando esse médium ele já se desenvolveu, né, então ele já entende quais são todos os seus guias, tem o ponto cantado, o ponto riscado, e o caboclo entende que esse médium ele já tem condições de ir para um atendimento, então ele deixa de ser um cambone, né, um médium em desenvolvimento, e passa a ser um médium desenvolvido. O que eu não concordo muito com a palavra desenvolvido, porque eu acho que a gente está em constante desenvolvimento, mas é um médium que já está apto para atender, né? Então ele deixa de ser o cambone. E como cambone, quais são as funções? Nós temos o cambone, que realmente camboneia a entidade. Então aqui nós temos um cambone para cada médio de atendimento. Então, qual é a obrigação desse cambone? Ele transcreve aquilo que é falado nos atendimentos, ele escreve as obrigações que o consulente tem que fazer, ele escreve as orientações passadas pela entidade para esse consulente, ele é o responsável por atender esta entidade. Então, se a entidade se utiliza do cigarro, se a entidade se utiliza de uma água perfumada, se a entidade usa a pemba, ou seja, ele está à disposição desta entidade. E aí o cambone aprende muito estando ao lado do guia, né? Então, isso é um tipo de cambone. Aqui na nossa casa, a gente tem cambones que também fazem outras funções. Então, por exemplo, eu tenho um médium que está em desenvolvimento, que nos ajudam, que a gente fala que é no meio do trabalho, então ajuda aí ao atendimento de todas as entidades quando solicitam, por exemplo, uma vela, quando solicita um copo com água com mel, ou quando precisa de alguma outra coisa. Então eu tenho uma equipe que fica ali no meio dando suporte para os outros cambones. Eles também são considerados cambones. Aqui a gente também tem cambones que nos ajudam muitas vezes fora do congá. Então eu tenho pessoas que são cambones e nos ajudam a orientar as pessoas da assistência. Então, orientando como faz um banho, orientando qual é o procedimento de uma defumação, auxiliando no entendimento aí de algum atendimento, alguma dúvida que a pessoa tenha, onde achar determinado tipo de erva. Também é um trabalho de um cambone. Temos também os cambones que de repente possam nos ajudar na retaguarda do trabalho, né? Então aqui a gente tem um quartinho, que é onde ficam todas as coisas. Então eu tenho uma equipe que trabalha nesse quartinho e que é solicitada para servir, né, o outro cambone que vai atender a outra entidade. Então, na verdade, o trabalho do cambone dentro de um terreiro de Umbanda, ele é muito vasto, né? Então, ele está realmente ali para servir, para atender tanto o médium que está trabalhando incorporado, como o próprio cambone, que às vezes pode estar em outra situação. Então é uma escola incrível, então aproveite, né, que todos iniciam desta forma, pelo menos os terreiros que eu conheço, todos são assim. Às vezes tem casa que a pessoa entra como um trabalho voluntário e depois ela passa a ser cambone, isso também é uma condição que às vezes acontece aqui na nossa casa. Mas assim, aproveite, se você é cambone hoje, aproveite.
Aproveite cada momento desse tempo de Cambone, sugue o que você puder sugar de informação, de orientação. Cada atendimento que a entidade que você está camboneando dá serve para você, então isso é incrível. Né? Muitas vezes termino os atendimentos das minhas entidades, a entidade fala para o Cambone, serviu para você, e normalmente serve, porque serve para a gente também. Né? Porque muitas vezes o problema do outro é um problema que a gente está atravessando. Então, é uma escola que não tem preço, é uma escola maravilhosa, então assim, não tenha pressa de sair desse estágio de Cambone. Camboneie com amor, camboneie com respeito, né? Saiba lidar com isso, então assim, o lidar com a entidade tem que ser sempre feito de uma forma respeitosa, né? Com amor, cuide das coisas do seu médium com amor, né? Porque aquela entidade, ela é um espírito que está ali para nos auxiliar e para nos ensinar muita coisa. Então, aproveite, é uma fase muito boa, tem muita dúvida, né? O Cambone tem muita dúvida. Na verdade, esse canal, ele surgiu por causa disso, né? Porque tem muita dúvida, como eu também já tive muita dúvida. Então, assim, tire as dúvidas que você tem na casa que você trabalha, né? Converse com as entidades, se permita entender o que você está passando, porque depois isso passa muito rápido, né? Quando você vai ver, você já virou aí um médium de atendimento e muitas vezes vai demorar aí para você conseguir depois falar com uma entidade, né? Então, eu falo, aproveita muito, tenha orgulho de ser Cambone, porque a gente precisa de vocês fazem uma diferença enorme nos trabalhos, são muito importantes para o bom andamento do trabalho. Então, procure estar sempre atento às orientações da casa que você trabalha, das regras que a sua casa tem, para você estar sempre pronto a responder qualquer dúvida que as pessoas tenham, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Então, cada casa tem a sua forma de trabalho, então procure saber de todas as regras que tem a sua casa, de como os trabalhos são conduzidos. Então, tudo isso é o Cambone que faz, né? E as pessoas gostam, né, de gentileza. E as pessoas que nos procuram, muitas vezes, elas estão carentes de atenção, né? Então, seja gentil, tenha sempre as informações corretas para passar, seja educado, seja amoroso, seja concentrado naquilo que você vai estar orientando, que você vai estar escrevendo, porque isso faz toda a diferença, tá bom? Então aqui o meu muito obrigado, né, a todos os nossos Cambones, meu muito obrigado aí pelo trabalho de vocês, que é tão importante. E aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida vocês coloquem aí no canal. Tá bom, gente? Obrigada e um beijo no coração.